Tá muito lindo mesmo. A gente tá com ele aberto ali também para mostrar um pouco, explicar como ele funciona e tudo mais. Mas primeiro vamos fazer uma introdução do festival, de como ele surgiu, qual que é o tema desse ano e o que vai acontecer, a programação. E vamos se apresentar também. Eu sou a Lia, uma das organizadoras, sou da Rosa Luxemburgo, e a gente está mais na parte da programação. Eu sou a Bárbara, Babi, sou das Rodas, ou quase às vezes, Maria do Loureiro. Também faço parte da organização desde o ano passado, da primeira edição do festival. Né? Eu vou falar um pouquinho como é que o festival surgiu, que foi no ano passado, em 2020. Antes, um pouquinho da pandemia, né? Foi o último momento que a gente aglomerou, teve festas e outros eventos que aconteceram. Bom, o festival começou numa conversa entre Rosa e Maria, uma conversa interna, uma ideia, tipo, muito pequena e agora, né, cresceu bastante, na verdade, ainda bem. Na primeira edição, a gente também contou com a participação da Soreia e da Baco, que de alguma forma também vão estar presentes esse ano, e outras pessoas individuais também. Bom, e essa ideia nasceu mesmo com a necessidade de a gente compartilhar e visibilizar as vozes, as performances, as produções artísticas, discursos, experiências de pessoas trans, não binárias e mulheres cis. E desde aí a gente vem organizando com algumas repúblicas, esse ano novamente a organização maioritariamente pela Rosa Luxemburgo e Maria do Loureiro, em parceria com outros coletivos como o Islã das Minas, a Rede Arzeco, o TEUC, além de a PAF também, exatamente, onde você está, que é um projeto de fotografia da ANU, que é das Marias e da Lia, que vai ter também participação de outras pessoas que colaboraram. É um projeto colaborativo, né? A Lia depois pode explicar melhor. Também é composto por pessoas de design como Kali, Chave, Luísa, Nick, a gente queria muito agradecer também, que merece todo o destaque pelo esse trabalho realizado. Infelizmente não puderam estar presentes hoje, mas vão estar presentes em outras atividades. Inclusive vai rolar uma exposição deles no site, no sábado. Exato. Bom, a Ali agora vai falar um pouquinho do que é o festival desse ano. O ano passado, esqueci de falar que foi sobre interseccionalidade, o tema. E esse ano a gente está abordando outra temática. A temática desse ano surgiu de uma conversa meio que de imersão entre Rosas e Marias também, sobre como é que foi esse ano passado pra gente, 2020 até 2021. E a gente percebeu que era muito sobre o nosso corpo confinado em casa, como que a gente se sentia, como que mexia muito com a gente de várias maneiras, seja no físico, seja no emocional, seja como a gente relacionava com o outro. E a gente começou a decidir explorar isso, então. E eu vi a pluralidade de discursos e vivência desses corpos. E a gente vai fazer o tema do festival esse ano, então, sobre corpos na pandemia. Porque a vivência que, tipo, a gente tem também, né, igual de pessoas nas prisões, as pessoas trans nas prisões, que vai pegar também esse tema, ou da questão das trabalhadoras do sexo na pandemia também é bem diferente da nossa. Então, a gente pegar todo esse tema que é muito invisibilizado, excluído, e tentar fazer uma abordagem diferente, a partir de onde eles tenham voz também, e também que a gente, a partir de um momento tão isolado, tão solitário também um pouco, a gente consiga criar um grupo, um coletivo, que é quase como se estivéssemos todos juntos de maneira digital ou até um pouco presencial, para rolar um pouco de afeto num momento tão top, como disse. É bom que esse ano, a questão da pandemia também, a gente pode fazer de uma forma que outras pessoas possam participar, não é? De forma online também, independente de onde estejam, também é uma questão muito boa. O festival vai acontecer do dia 17, que é hoje, até o dia 23, no domingo, com várias atividades. Esse ano teve uma dimensão bem maior, ano passado a gente tinha uma atividade por dia, esse ano a gente está tendo 3 ou 4, até porque tem essa possibilidade de fazer eventos online. A gente vai apresentar um pouquinho... exatamente, a programação pode ser acompanhada no Facebook, no Instagram, e esse ano a gente tem um site, é muito chique. A gente vai apresentar aqui primeiro um pouquinho o nosso site. Tem que compartilhar. É verdade, tem que compartilhar.
2 segundos. Então é só compartilhar uma guia com vocês. Se quiserem falando alguma coisa, alguma pergunta, daqui a pouco a gente vai aqui também. Certo. Bom. A gente está compartilhando o site agora com vocês. Todo mundo está vendo? Sim. Ok, obrigada. Não sei se alguém pediu para entrar aqui, que eu ouvi um por um. Não. Ok. Desculpa. Quer apresentar? Pode ir. O site foi chamado pela equipe do design também, junto com o Pedro, que é irmão do Nico. E ele é formado por recortes de várias repúblicas aqui de Coimbra. E a primeira sala, quando você clica, é a sala onde a gente está, que é das rosas. Então tem algumas semelhanças ali. A gente tem o quadro do La Revolução Feminista Não Será. Ali, não dá pra ver. Aqui a gente tem a Gabi também. Aqui tem a Gabi. Sim. Não, acho que dá pra ver, gente. Os quadrinhos, enfim. Tem a bandeirinha de LGB. Tá tudo bem parecido com nossa casa, na verdade. E até tem o nome da casa, fundada por Ana Mateus e tudo mais. E para chegar essa sala vai ser a sala das conferências, rodas de conversa. Então, para participar, é só clicar no sofá listrado, que é esse daqui. E para ir para o próximo cômodo, que é o Sal das Marias, é clicar no cartaz da Revolução Feminista. E para voltar para a sala principal, é clicar na luz. São esses 3 passos. Esse aqui vai para a página do Meet, né? Vai para a página do Meet. Esse aqui a gente vai para a Sal das Marias, então, agora, para mostrar um pouco do tour. Aqui é a Sal das Marias, onde vão acontecer... Sim, é linda. Tem esse mural que eu acho maravilhoso. É o mural da cozinha, esse aqui. Esse é o quadrinho que é da cozinha, o reloginho que a gente tem na cozinha. Tá uma mistura toda de várias coisas. E então aqui vai ser a sala dos concertos, das lives, do show e da festa. E para você fazer parte das festas, vai ter um link que vai direcionar para as lives no YouTube aqui, a vulva gigante. E para ir para a página principal também, é aqui, na luz, sempre na luz. A parte da Soraya vai ser a parte da exposição, onde vai ter a exposição do pessoal do design. Então vai ter de Kali, de Nico, do Gaiola que Voa, do coletivo de foto que a gente falou antes, do Onde o Silêncio Está, e do Luiz. Dessa configuração bem muito linda. Aí aqui a salinha. Próximo ponto. A gente acomodou um monte de tudo. Ok. Aqui, no banheiro, vai existir uma sala de conversa também. É o banheiro da barra. Aqui vai existir uma roda de um chat para poder participar, mandar mensagem. Então o Nick já estava online, mandando um beijo, Nico. Um oizinho para o Nico, rapidinho, só para testar o chat também. Boa tarde, linda. Então pode interagir todo mundo, quem estiver online pode ir vendo, conversando. A gente também, como a gente disse, a gente queria criar um ambiente de conversas de pessoas, criar um movimento de acolhimento. E o banheiro é um ótimo lugar para isso, né? A gente concluiu que a gente sempre fica sempre no banheiro. Nas repúblicas viram sempre no banheiro, por algum motivo. No fim da noite, o banheiro é um motivo... Ou é a cozinha ou é o banheiro. Pois é. E para finalizar, a gente vai ter aqui, a gente tem aqui, a biblioteca da PRA, que é o Estudo da República também, que é onde vai existir tudo que aconteceu no festival vai ser gravado, seja presencial, seja online, vai tudo ser gravado e vai ficar no arquivo da PRA. Acho que como não está funcionando ainda essa parte, mas eu sei que cada aqui também é no arquivo ou aqui. Mas esse é um sitezinho. Tem a explicação também de onde cada cômodo, o que funciona em cada cômodo. Aqui, então, roda de conversa, vocês podem acessar na sala 1, performance, concertos e festas, sala 2, exposição, sala 3. Se perdeu alguma coisa que gostaria muito de ver, vai no arquivo. E se quiserem conversar entre si, confira no banheiro.
Casa de banho. Casa de banho. Fica à vontade com a bagunça escrito ali atrás. Sim, embaixo. Adorei. E se vocês querem ver o cartaz do dia também, vai estar aqui na porta. Sempre. Boa, o céu de hoje. Então agora nós estamos tendo uma conversa, Corpos em Conversa, do festival. Daqui a pouco a gente vai ter conversa da Ana Belisário, que é uma trabalhadora do sexo e pandemia, com a Maria. E às 6h30, às 8h, uma roda de conversa, feminismo, movimento LGBTQI+, cruzamentos e resistências com a rede AESECO. Tudo na sala 1 da Rosa do Sal das Rosas. A gente vai apresentar agora também um pouquinho o cartaz para ir explicando mais ou menos as atividades. Sim, eu vou só mudar de sala aqui rapidinho. Uma guia sempre. E aqui a gente tem os eventos de programação geral. Então, hoje a Lia já falou o que vamos ter. Amanhã a gente vai ter as exposições. A fotográfica vai ser pela Rua de Coimbra, mas também vai existir no site o espaço de fotografia, vai estar lá. Vocês vão anunciar depois os lugares, não é? Sim. O site vai lançar no mapa, o mapa vai lançar no site amanhã, de manhã. Também podem acompanhar no Instagram, no Facebook, que a gente vai compartilhar com tudo. E à noite vamos ter, se a chuva permitir, né? Um sarau de doses poéticas organizado pelo Islã das Minas. Sim, e antes do sarau a gente também vai ter projeção de 3 curtas-metragens no Lago São Salvador. Vai começar às 9 da noite. E vai ter 3 pessoas, que é a Dailara, Sabrina e a Vez. São bem incríveis, a gente acabou de ver todas aqui de novo, vai ser maravilhoso. Vale muito a pena ver. Dia 19 de maio, na quarta-feira, vai ter Monólogos do Corpo, que é uma instalação das Marias do Loureiro, que a gente vai pegar vários temas. Vai ter várias instalações diferentes lá nos quartos, onde vou criar um diálogo com o público. E um dos quartos é sobre menstruação, porque vai ter uma performance também sobre fluidez, e depois uma roda de conversa sobre corpos que menstruam, que vai ser online, mas também vai ser projetada lá para quem quiser ver presencialmente com a gente, seguindo o distanciamento e a máscara, o gel, tudo. E para finalizar na quarta-feira, vamos ter uma conversa Fica em Casa, corpos pandêmicos, habitação e migração, na sala 1 também, na sala das Rosas. No dia 20 de maio, na quinta-feira, vamos começar assim, às 4 da tarde, com saúde mental na pandemia. 3 da tarde. Das 3 às 5. Saúde mental na pandemia, roda de conversa na sala 1 também. Às 7, às 8h30, vamos ter o espetáculo do Teu, pelo menos hoje. Vai ser presencial hoje daí. O único que eu acho que não vai ter no site vai ser esse. Que não é permitido gravar. Não é permitido gravar. Eu não sei se o Teu depois vai disponibilizar, ou um teaser ou alguma coisa, depois a gente pode colocar também. Nós temos que falar com o Teu. Sim. Sexta-feira, dia 21, vai lançar nosso podcast, Sem Descanso. E vai ter no site também esse podcast. Depois, às 7, às 8, presencialmente. Mas também vai ter online mais tarde depois. Vai ter sobre natureza queer, espaço 7 Oeiros. Com a Xássia, que vem do... Esse é um espaço que está localizado na Galiza. E vem uma pessoa que faz parte desse espaço, a Xássia. E vai falar sobre... Comunidade queer. Sim, vai falar sobre a questão da comunidade queer na natureza também. E outras coisas que ela vai abordar e apresentar esse espaço. E umas transites também que foram feitas nesse espaço. Esse vai ser presencial no Liquidamba. Eu ia falar Liquidamba, eu já consegui. E depois, quando acabar o da Chassa, a gente vai para documentário e discussões sobre vivências de pessoas transgêneras nas prisões, com a Vera Silva, que é uma filha das Marias, e Kali, que é uma pessoa que faz parte do coletivo Transmissão, e a Inês Van Hels. Sim. E mais tarde tem uma festa feminista online, que é várias DJs, aquelas Batonitas, vai ter a família da Davi, e vai ter putaria digital, vai ser incrível, vai ter uma playlist quase pronta também já. Vai poder acompanhar a Passada das Marias pela sala 2. Dia 22 de maio, no sábado, quase para encerrar. Vai ter exposição coletiva, tudo que a gente falou antes, de Kali, de
de Chave e de Luiz e de Nico. O segundo episódio do podcast Sem Descanso. Vai ter instalação Carrington, que vai ser presencial na Liquidamba, vai ficar depois online disponível também. E dessa exposição Carrington vão surgir 2 performances. Uma às 4h30, que é Servings. Outras às 5h30, que é Olho Gordo. Depois tem o concerto do Prata Sem Parque, que vai ser online. Essas performances são todas presenciais no Liquidamba, numa salinha onde vai ficar essa instalação durante o sábado todo. E no domingo, a instalação passa para o Akibasa Tango. Tem o 3º episódio do podcast. Sim. E às 3 às 4 vamos ter exercício Arte, Foto e Privação do Toque com a Camila Piovesan, na sala 1. Essa vai ser online também, porque ela está na Espanha. E a instalação começa a partir das 4. A gente ainda está vendo entre ser numa salinha, aquela que tem um mar, no Akibastanga, ou ser lá fora. E vai ter uma performance também, a performance ser Ghost, a partir dessa instalação do Akibastanga. Depois, das 6 às 7h30, vamos ter o concerto Eu e Ela. E para finalizar, vou ter o concerto Vânia Couto, com participação de Babi, Ana e Margarida. Uma performance de Ali Ramalho na Akibastanga também. Tudo vai ser filmado, vai ser passado depois no arquivo e live no YouTube. E nesse meu tempo vamos ter um DJ set até às 10h30 no meio tempo, e depois que acabar o concerto da Vânia, as pessoas aceitassem, vamos ter o DJ set, que será a Lia Carvalho. E tem perguntas também no chat. Tem pessoas que deixam a gente só aceitar, cadê? Será que é perguntas ou é pessoas que estão falando? São perguntas também. Tá aqui. Vamos lá. Quem fez os desenhos estão demais. Os desenhos foram feitos, a maioria, por Kali, mas tem participação muito grande de Nico, de Chave, de Luiz, são todos incríveis. A equipe do design é maravilhosa. Só elogios para eles. As restrições presenciais, bom, no Largo a gente não pensou ainda, mas vai ser com máscara, distanciamento, álcool. No Akibastango vai ser de acordo com as mesas que tem lá, eu não sei qual é que é a lotação do Akibastango, mas eles vão controlar isso. A gente está pedindo, óbvio, que ela tem que entrar com máscara e estar de máscara. No Liquidamba são 30 pessoas lá fora para o evento da Vera, no máximo. E para a instalação são 15 pessoas, sempre com máscara também. E é isso. E para os manuais a gente pensou também fazer 2 pessoas por quarto. Sim, exato. Sempre com distanciamento e máscara. E se for tiver alguma coisa, passar por gel antes e depois também. Sim. E deixa eu ver o que eu ia perguntar. Porque estou aqui achando que alguém queria entrar, mas não está aparecendo. Eu acho que é isso, mais restrições. No Sarau não vai poder ler, podem assistir homens cis, mas não podem ler, na verdade. Ler poesias. Tem como, pode estar como espectador, exatamente. Muito mais fácil. Assistente. Pode ser assistente também, observador. Sim. Porque, como a gente disse, o objetivo é dar voz a mulheres cis, pessoas trans e pessoas não binárias. Mais alguma dúvida? Obrigada. Gente, foi ao tempo certinho, 3 horas. Bom, então vamos passar para a Fernanda Belisário agora junto com a Maria, que a Gabi vai apresentar aqui. Vamos dar Gente, obrigada. E é isso, estão participando, vai ser ótimo. Um beijo grande. A gente vai dar agora aqui o lugar a Gabriela Rocha. A Gabi vai apresentar a Fernanda, Maria, projeto. Maria, já tá? Desculpa. Não sei. É isso que eu acho que não. É isso que eu tava vendo. Onde é que aparece as pessoas? Gente, vocês têm que me ajudar, porque eu não tem 8. Nunca controlei. A gente parou de... Eu já estou aqui. Ok. Maria, olá. Olá.
Você também tá aí, né, Fernanda? Olá, também tô. Estão a me ouvir? Porque eu tô. Tava um tempo sem conseguir ouvir vocês. Então, eu te ouvi agora. Tá. Eu não sei se me conseguem ver. Conseguem? Pois é, eu tô vendo só na tela. Como é que tira aqui? Conseguem me ouvir, não é? Sim. Ok. Desculpa, gente, é porque eu sou muito novata. Peraí, aí eu não apareço? Aparece aqui em cima. Não. Eu te vejo. Muito novato no Google Meet. Eu conheço o Zoom. Ah, tá. Era só porque eu não estava aparecendo para mim. Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Gabi, sou da República Rosa Luxemburgo, também estou na organização. Eu queria dar as boas-vindas às pessoas para a nossa primeira roda de conversa, que vai ser sobre o tema As Trabalhadoras do Sexo e a Pandemia. Trajetórias do movimento pela regulamentação do trabalho sexual em Portugal, os impactos da pandemia no trabalho cotidiano e na luta das trabalhadoras. Eu queria agradecer muito a presença da Fernanda e da Maria, que vão ser as moderadoras aí as moderadoras não, vão orientar um pouco a conversa. A Fernanda Belizaro é investigadora e coordenadora de projetos e políticas na Agência Piaget para o Desenvolvimento, a APDES, e a Maria é ativista pelos direitos dos trabalhadores do sexo e membro do movimento das trabalhadoras do sexo e do coletivo do Norte, Grupo Partilha da Vida. A gente programou 1h30 de roda de conversa, então eu acho que pode ser mais ou menos de 20 a meia hora de fala para as duas, e depois a gente abre para perguntas, sugestões, comentários. Então, eu já vou passar a palavra para a Fernanda. Tá bem. Bom, me ouvem bem? Desce aqui. Vou tirar. Eu vou fazer só uma introdução. Acho que todo mundo tem muito mais a ganhar em ouvir a Maria. A Maria é uma grande referência no movimento de trabalhadoras e trabalhadores do sexo em Portugal. E é uma pessoa que tem um conhecimento prático de como tem sido os desafios e a organização das pessoas fazendo trabalho sexual em Portugal, e, portanto, eu queria só fazer uma breve introdução do ponto de vista das organizações que fazem trabalho de terreno junto de trabalhadoras e trabalhadores do sexo em Portugal, um pouco das coisas que a gente percebeu e um pouco de como a gente tem entendido esse contexto que a pandemia trouxe, que foi totalmente novo, por um lado, e por outro, acho que a grande lição, ou o grande reforço do que a gente já sabia, não só para diversos públicos vulneráveis, é que a pandemia só mostrou o fosso que existe entre os apoios disponíveis para pessoas, para diversas pessoas, diversas profissões e diversas origens dentro num contexto de crise. O contexto de crise só reforça o que a gente já sabe, que o governo ainda falha muito em prestar atendimento a diversos tipos de grupos vulneráveis. Começar, como começo sempre, a falar o que nós entendemos por trabalho sexual. É muito importante. Nós entendemos que o trabalho sexual é um trabalho, é um serviço, é um contrato de troca de serviços sexuais entre duas ou mais pessoas. Esse contrato ele é feito por pessoas maiores de idade que têm total capacidade para realizar esse contrato e o fazem de forma voluntária. Tudo que escapa a esse entendimento não é trabalho sexual, é tipificado no Código Penal ou em outras legislações como sendo crime ou práticas não
ou práticas proibidas. Portanto, trabalho sexual para nós não é a mesma coisa que tráfico, porque o tráfico envolve coerção e o trabalho sexual não envolve coerção. Não existe trabalho sexual de crianças, porque as crianças não têm capacidade de voluntariamente de estabelecerem esse contrato de forma voluntária. Portanto, o trabalho sexual para nós tem esse viés específico do contrato entre pessoas adultas que trocam serviços sexuais de forma voluntária. Tanto diversos organismos internacionais reconheceram o impacto muito drástico da Covid-19 na população de profissionais do sexo e particularmente em lugares em que a profissão não é reconhecida e nem regulamentada. Portugal não criminaliza, não é proibido exercer o trabalho sexual em Portugal. O que é proibido é explorar o trabalho sexual ou obter lucros e vantagens com o exercício do trabalho sexual de outra pessoa, que se chama aqui de proxenetismo ou crime de latrocínio. Portanto, Portugal, assim como outros países, ocupam o que a gente chama de um fosso, um limbo jurídico, em que o trabalho nem é regulamentado, mas também nem é proibido, portanto, não é reconhecido como trabalho e, por conta disso, caiu numa vala de não reconhecimentos que fez com que essas pessoas ficassem totalmente desamparadas na Covid-19 durante a pandemia. Têm estado totalmente desamparadas. Como não tem sua profissão regulamentada, elas não puderam usufruir da maior parte dos pacotes de ajuda e assistência oferecidos pelo governo. E, portanto, tiveram, a partir do seu contexto, situações muito, muito dramáticas em relação à sua vida pessoal, em relação à organização do seu trabalho e à sua possibilidade de sobrevivência. Além desses países como Portugal, que eu acho que são a maior parte dos países do mundo, que nem criminalizam, nem reconhecem o trabalho sexual como trabalho, os impactos para a população de pessoas que fazem trabalho sexual em países em que a profissão é criminalizada foi ainda pior. Essa é a conclusão dos organismos internacionais. Dá para perceber, porque o trabalho sexual foi um trabalho impactado, é um trabalho que exige contato, exige proximidade entre as pessoas. E, portanto, em um contexto de confinamento, em um contexto que nenhum tipo de trabalho ou atividade que envolvia o contato com outras pessoas estava oficialmente permitido, o trabalho sexual também sofreu um grande impacto, embora ele não tenha sido totalmente eliminado. Na maior parte dos países, esses trabalhos que envolviam atendimento ao público, como o serviço de restauração, centros comerciais, comércio na sua acepção mais genérica, foram elegíveis para receber suporte do governo. O trabalho sexual, claramente, não foi uma dessas atividades. E, portanto, isso teve um impacto que eu acho que a Maria vai falar ao pormenor. Por exemplo, o que nós percebemos enquanto organização foi o aumento de procura por cestas de alimentação, pessoas que estavam mesmo a passar fome. Muitos casos de pessoas que foram desalojadas e, portanto, passaram a viver na rua, porque foram como chama? Não é desalojadas, foram despejadas dos seus apartamentos, das suas casas. Muitas pessoas, a gente precisa entender o perfil de quem faz trabalho sexual em Portugal e na maior parte dos países. Muitas das pessoas são o principal rendimento das suas famílias e, portanto, não só elas ficaram prejudicadas e tiveram dificuldades de renda, de acesso a alimentos e a moradia, como a sua família também, porque eram elas a principal fonte de renda. Bom, portanto, essa condição
fez com que muitas pessoas, embora quisessem, não tiveram a opção de deixar o trabalho sexual no período da pandemia. E isso é mais do que... existe uma literatura mais do que farta em dizer que o trabalho sexual nunca deixa de ser demandado, mesmo durante os períodos de guerra ou os períodos de fome ou pobreza extrema. E na pandemia, claro, as pessoas que puderam, elas pararam. As pessoas que também tiveram condições e recursos também tentaram migrar para contextos online, começaram a fazer atividades dentro da indústria do sexo que não estavam relacionadas ao contato de proximidade. Mas muitas também não puderam parar, e a gente teve, claro, como os contextos de crise também nos dizem sobre essa atividade, que muitas pessoas que foram demitidas e ficaram sem trabalho também tiveram de ingressar no trabalho sexual na esperança de obterem algum rendimento nesse momento de crise. E, portanto, a gente tem ali um contexto sério de redução na procura, claro, na procura pelo trabalho sexual, que fez com que o mercado se tornasse mais competitivo, que os preços, muitas vezes, tiveram de ser negociados de outra forma, as pessoas precisavam de dinheiro de toda maneira, aceitaram negociar seus preços, e isso fez com que muitas pessoas perdessem o seu poder de negociação em relação a práticas de maior risco. Portanto, existiu uma exposição a práticas de risco maior e em um momento em que a saúde pública também estava prejudicada. A maior parte dos serviços de proximidade que envolvem trabalhadores do sexo tem, claro, uma história ligada à epidemiologia e, portanto, as organizações estão muito centradas no atendimento às demandas de saúde, muito ligadas à questão do VIH, de outras infecções sexualmente transmissíveis e de outras questões epidemiológicas, como a tuberculose agora, enfim, algumas outras questões. E, portanto, se existe um atendimento mais pormenorizado dessas pessoas por parte dessas organizações em um contexto normal, que é o de informar sobre as ISTs, de fazer rastreios, de encaminhar para os serviços de saúde quando é necessário, prover suporte psicológico e outros tipos de suporte, promover a ligação aos serviços da assistência social, promover a ligação, fazer a mediação entre essas pessoas e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e uma série de outros serviços que são promovidos pelas organizações. Nesse contexto de pandemia, a maior parte dessas atividades parou, porque a gente não podia acessar essas pessoas. A maior parte da nossa intervenção foi por telefone e WhatsApp. A questão as pessoas continuaram a trabalhar, a gente enviava preservativos e lubrificantes pelo correio. Alguns trabalhos, a ligação aos cuidados de saúde ficou extremamente prejudicada, porque a gente não tinha espaço, porque, por exemplo, uma pessoa testa reativo num rastreio para o VIH. Ela tem que ir para um serviço de epidemiologia do hospital para confirmar esse diagnóstico e iniciar o tratamento, iniciar a terapia antirretroviral. Mas, para fazer isso, ela tinha que entrar dentro dos serviços de epidemiologia dos hospitais que estavam todos tomados com as questões da Covid-19, porque é o mesmo departamento, a gente está falando da epidemiologia, da infecciologia. Então, a maior parte desse processo da ligação que as organizações fazem de forma automática também ficou interrompida. A gente não conseguia encaminhar as pessoas para fazer isso. As organizações que estão mais ligadas ao apoio às terapias antirretrovirais e tudo mais, denunciaram em muitos momentos a falta de medicamentos também. As pessoas tinham que se deslocar muitas vezes para ir buscarem os seus medicamentos. Alguns tiveram quebra de estoque, porque a pessoa que tinha que ir toda semana no hospital, imagina, toda semana no hospital, no serviço de infecciologia, durante a Covid-19, para conseguir pegar o seu medicamento.
antirretroviral para tratar o VIH. Uma pessoa que já tem uma comorbilidade em relação ao Covid-19 e que tem que se expor a esse risco porque existiam deficiências no estoque de medicamentos. Isso são alguns exemplos que impactaram diretamente essa população, claro, que também tinha essas outras comorbilidades e outras questões. Portanto, o que hoje a gente pensa sobre a questão da Covid-19 em termos de advocacy e de militância política, a gente tem tentado trazer para Portugal é fazer ecoar os movimentos internacionais de defesa de profissionais do sexo, de que essas pessoas e esses profissionais deveriam estar nas listas de prioridade para vacinação. Só que isso implicaria, claro, reconhecer que trabalho sexual é trabalho e que trabalho sexual não parou durante a pandemia. Mas é isso que todos os movimentos internacionais têm se colocado em relação à proteção de pessoas que fazem trabalho sexual. Só para vocês terem uma ideia, a ANSWP, que é uma rede internacional de trabalhadores do sexo, e a UNAIDS, que é a agência da ONU para o VIH, publicaram um posicionamento conjunto em que chamavam os estados para sua responsabilidade para proteger os direitos de trabalhadoras e trabalhadores do sexo durante a Covid-19, e as demandas desse posicionamento conjunto eram a proteção, de acordo com a lei, acesso a apoios financeiros e cuidados de saúde, o fim da troca de informação entre serviços de saúde e serviços de migração, aumento dos fundos de emergência para moradia, proibição dos despejos, fim das batidas policiais a casas e espaços de trabalho de trabalhadoras do sexo, fim do uso das forças policiais a pretexto do cumprimento de regras relacionadas à Covid-19. Isso foi uma denúncia feita não só em Portugal, como em muitos outros espaços de pessoas, trabalhadoras e trabalhadoras do sexo em contexto de rua, que houve um aumento da violência e da agressão policial em relação a elas durante a pandemia, porque elas estavam no espaço público. A extensão de vistos, o apoio específico a pessoas encarceradas e a inclusão de organização de trabalhadoras do sexo no planejamento dessas respostas urgentes ligadas à saúde pública. Bom, eu só queria terminar minha fala, eu queria só dar um panorama para a gente começar a discutir, que em Portugal houve um fenômeno curioso, e acho que a Maria também está muito mais por dentro dele do que eu, que houve, inclusive, uma mobilização legislativa para atender às necessidades de pessoas que fazem trabalho sexual. Eu falo primeiro sobre a votação de uma petição da Ana Loureiro pela regulamentação do trabalho sexual, da qual o MTS e a Rede sobre Trabalho Sexual, que agrega uma série de organizações ligadas à regulamentação do trabalho sexual em Portugal, somos totalmente contra, por conta do conteúdo da proposta. E também houve outras propostas, como a da deputada Joacine Catar, que tentou emplacar uma ajuda especial a trabalhadores do sexo, porém, no conteúdo da proposta da Joacine, existia uma ideia de que o foco da atenção deveria promover apoio para as pessoas que quisessem abandonar o trabalho sexual, e não para aquelas que quiseram continuar a serem trabalhadoras do sexo, só que mesmo assim deveriam ter o direito de serem assistidas nesse momento de pandemia. E que, portanto, assim, nesse contexto, o que a gente tem percebido é que a pandemia tem impulsionado um certo movimento abolicionista de criminalização do trabalho sexual e propostas pelo fim da demanda, né, que é uma bandeira política, e que tem ganhado espaço investigações, estudos, propostas que buscam mapear trabalhadoras do sexo, conhecer os seus espaços de trabalho, seu perfil, o seu rendimento, como forma de elaborar um plano
de saída compulsória do trabalho sexual ou mesmo emplacar uma futura proposta de criminalização da procura ou criminalização do cliente. Eu acho que esse é o contexto que a gente, o contexto político que a gente enfrenta, que tem se desenhado nesse momento para os movimentos de defesa das pessoas que fazem trabalho sexual. Fico por aqui, dar espaço para a Maria, que tem muito mais a dizer do que eu sobre essas questões. Obrigada. Muito obrigada, Fê. Foi uma fala com muita informação. Só um comentário aí sobre o final. Tipo, que absurdo que num contexto como esse movimento pela criminalização e o abolicionismo esteja, enfim, com força. Tipo, não faz nenhum sentido isso, sabe? Uhum. E, bom, é meu comentário. Depois a gente conversa um pouco mais. Eu vou passar agora a palavra para a Maria. Boa tarde a todos. Maria, desculpa. Maria, nós não temos o seu rosto todo. Se quiser abaixar um pouquinho a câmera. Não tem problema. A Maria prefere ser assim. Tá bem, Maria, tudo bem. Já conheço muitos da que aqui estão, mas quero agradecer o convite. É com bastante satisfação que estamos a expor este espaço, não é? E agradeço também o convite. A Fernanda pessoalmente convidou por esta oportunidade de fala, como membro do MPS. Eu penso que a maioria aqui, quem não conhece o movimento, é um coletivo criado em 2018, constitui-se como representação profissional, não é? Pelo reconhecimento e a dignificação do trabalho sexual em Portugal. Defendemos a afirmação dos direitos humanos e cívicos, o direito ao trabalho, o direito à não discriminação ou a qualquer outra forma de violência sobre os trabalhadores do sexo. Neste sentido, podemos dizer que a luta do nosso movimento é também uma luta feminista, interseccional, é uma luta antirracista e é uma luta pelos direitos LGBTI, porque lutamos pelos direitos de todos os trabalhadores do sexo, em especial àqueles que são mais marginalizados, que pertencem a comunidades migrantes, racializadas e pessoas LGBTI. E como a Fernanda referiu, muitos dos aspectos aqui, de uma forma vivenciados pelos trabalhadores do sexo durante as restrições, pela pandemia, e viveram e continuam a viver, assim como fez uma pequena apresentação do panorama a nível nacional, político e europeu daquilo que está um bocado em jogo, não é? Que crescente abolicionismo contra aquilo que nós defendemos, que é realmente a legitimação do trabalho sexual como trabalho. Mas aquilo que venho aqui hoje também à parte da política, que também faz parte de toda esta envolvência, não é? As dificuldades que vivemos como trabalhadores de sexo em Portugal, em especial estes grupos mais marginalizados, porque há várias experiências, há vários atores no trabalho sexual e nem todos são marginalizados ou nem todos tiveram dificuldades económicas, e como a Fernanda referiu, nós estamos sempre, quando falamos nos mais vulneráveis, são realmente, não é? A pandemia, pronto, e as suas medidas de contenção, perda drástica dos rendimentos da maioria dos profissionais de sexo, não é? Pelo o fecho dos locais de trabalho, das boates, os bares do dia, a proibição de estar a exercer o trabalho de rua, conselhos, entre outras medidas. Isto tudo vai evidenciar ainda mais as dificuldades dos trabalhadores. Falar que muitos dos trabalhadores
são famílias monoparentais, são pessoas que viviam em quartos, são pessoas que viviam em hostels até. Estas pessoas ficaram completamente para além das suas necessidades básicas, também sem habitação e sem saber a quem recorrer. A falta de pagamentos com a habitação, comprar alimentos, isto tudo, pronto, levou a que a maioria fosse mesmo para a marginalidade, para uma vulnerabilidade extrema, não é? E como a Fernanda também referiu, a nível de medicamentos, o acesso não tinham muitos para medicação crónica e como a Fernanda referiu, a nível das pessoas trans também tiveram que interromper muitos tratamentos que tinham iniciado. Então o MTS, e também como foi referido, apesar das políticas do governo, nenhum dos trabalhadores estava incluído, não houve respostas, apesar das cartas que escrevemos para a Ministra do Trabalho, para a Ministra da Igualdade, escrevemos para delegados de saúde, as respostas não vieram. As instituições que trabalhavam no terreno, que eram conhecidas pela maioria dos trabalhadores, deixaram de operar, como foi referido, porque não tinham condições, nem receberam material de higienização muito de repente. E então tiveram que se adaptar, e estes trabalhadores, muitos deles sem estar em situação regular no país, etc., não conheciam nem tinham acesso a apoios formais, como médico de família, etc. E então verificamos, nós começamos no dia 12 de março, e estamos até hoje, não é? Entretanto, claro, as associações voltaram e estão a tentar dar resposta, mas houve um período grande de pessoas que nunca tinham pedido ajudas, nem apoios, nem subsídios, com filhos, sem filhos, migrantes, sem ser migrantes, que de repente não sabiam onde recorrer, tinham a quem recorrer e estavam em situações de crise absoluta. A gente pode pensar, o Estado, o acesso a apoios, à maioria se não tiveram, pessoas sem documentos ou pessoas que não conseguiam fazer prova que residiam em determinada freguesia, a questão da documentação das pessoas trans que estavam em processo, estas pessoas não tinham direitos nenhuns, nós tivemos que articular de uma forma unitária, por assim dizer, um fundo e articulamos com diversas instituições, organismos, tivemos que fazer por onde, de apoiar quem ficou sem absolutamente nada. E nas respostas em que as entidades oficiais, não é? Mesmo para quem estava documentado e tinha tudo correto, não, estas respostas demoravam. Ante este cenário, estão a trabalhar, mas a nível da clientela desceu realmente, as estruturas, as boates ainda não estão em funcionamento. O trabalho de rua começou ainda há pouco tempo, há uma semana, permitido. Portanto, as dívidas acumuladas e as situações ainda que temos graves continuam sem resposta oficial. Nós consideramos que perante este cenário ainda, não é que só a inclusão ou o envolvimento dos trabalhadores é fundamental, não é? A colaboração do governo tem que haver uma colaboração organismos públicos, organizações, só um efetivo trabalho em rede, e em rede eu digo com todas as associações, porque a nível do trabalho sexual, eu já falei com algumas pessoas que estão aqui presentes, é transversal a nível da migração, a nível das questões LGBT, a nível das questões das pessoas racializadas, é transversal a estas problemáticas, integramos todas estas problemáticas. Portanto, só um trabalho em rede é possível. E neste momento nós ainda estamos só a ver um mínimo de consequências a nível económico, a nível social e psicológico de grupos e minorias de trabalhadores de sexo que já são sistematizados. Nós estamos ainda a ver um bocadinho
não é? Portanto, consideramos que são necessárias medidas urgentes para, a nível seja das associações, seja a nível político, ou na articulação entre todos, para tentar minimizar, dar respostas a estas vulnerabilidades. Portanto, o que é que eu posso aqui dizer? Isto só será possível, não é? Esta redução da discriminação, da generalização, violência, com a participação de toda e de todos na sociedade. Sem isto, será ridículo os trabalhadores do sexo. Portanto, se quiserem alguma questão ou alguma pergunta mais específica. Muito obrigada, Maria. Eu vou passar agora para a parte do debate. Então, quem quiser apresentar alguma questão, pode falar, ou pode, se não quiser falar, pode mandar também no chat. Se não tiver aqui ainda, eu já tenho duas questões para Fernanda e para Maria. Mas eu vou deixar um tempinho aí, se alguém quiser perguntar. Bom, vou colocar aqui, então, para as pessoas se mobilizarem mais. A primeira pergunta, acho que pode ser para as duas, mas talvez mais para a Fernanda, que ela apontou muito em relação aos impactos da pandemia, só que sendo uma realidade muito estigmatizada, no caso da não regulamentação em Portugal, ou da criminalização em vários países, se existe um levantamento ou levantamentos, como que se faz, como está essa situação assim, de registro mesmo dos impactos, porque, enfim, todo o contexto, toda a realidade que é criminalizada ou que não é reconhecida, ou que é estigmatizada, acaba aquilo que acontece de violência e de problemas relacionados, sobretudo no contexto que a gente está, enfim, ninguém sabe ao certo, né? O impacto que a violência, por exemplo, ou problemas relacionados pode gerar. Então, se as organizações ou mesmo o próprio movimento tem conseguido apurar o grau desses impactos ou como que está, de fato, a situação, seja no nível mais Portugal ou internacional, não sei. Essa é a pergunta. E para Maria, em relação... A minha dúvida é em relação a essa rede que você fala, que é muito importante, esse apoio de outros movimentos, porque, de fato, é uma questão que precisa desse suporte para regulamentação, por exemplo, sabe, para lutar pela regulamentação. Como que você avalia o panorama dos movimentos aqui em Portugal, se esse apoio existe, se há uma resistência nesse apoio, sobretudo nos movimentos feministas e nos movimentos LGBT, ou em outro tipo de movimento. Queria que você falasse um pouco mais sobre a realidade disso, se existe esse apoio efetivo, se não, e um pouco relacionado a isso, como que vocês falaram um pouquinho sobre esses projetos aí de regulamentação, se, assim, no geral, como que vocês veem a perspectiva da possibilidade da regulamentação chegar em Portugal? É isso. Se alguém tiver mais alguma questão, gente, pode falar ou colocar aqui no chat. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, Luiz. Olha, dentro da segunda pergunta que você fez, é relacionada, eu lembro em 2017 ou 2018, com certeza a Maria sabe melhor isso, mas em Lisboa houve não lembro se foi uma petição, houve alguma coisa, um debate na própria Câmara Municipal, em que algumas associações colocaram a questão de não poderem apoiar essa regulamentação de trabalhadores e trabalhadoras do sexo pela dignidade das mulheres, contra a prostituição. Então,
Eu não lembro quais eram os movimentos que tiveram esse tipo de posicionamento, também políticos, né? E aí eu gostaria também de saber um pouco sobre isso relacionado com a segunda pergunta da Gabriela, se há também em outras câmaras, em outras comunidades, ações mais locais, tentando e colocando barreiras a essa regulamentação, creio eu, com esse discurso, né, de tirar a dignidade desse trabalho e, claro, levantar as questões da violência, da precariedade, mas que existe no mundo do trabalho de maneira geral, né, e não respeitando os trabalhadores e trabalhadoras que querem essa regulamentação e que algumas e alguns querem trabalhar como trabalhadores do sexo. Obrigada, Lúcia. Mais alguém que tem um comentário ou uma pergunta? Senão eu já passo para a resposta. Querem já responder? Quem vai primeiro? Olha, eu posso começar, se a Maria não se importar. Posso, Maria? Sim, ok. Tá bem. Bom, em relação ao levantamento de como está essa situação, existem várias organizações que estão fazendo esses levantamentos, Gabi. Na Europa, tem a NSWP e o ICRC, eu posso até escrever para vocês aqui, que essas siglas são chatas, deixa eu colocar aqui, NSWP e ICRC. O ICRC é o Comitê Internacional, não lembro o que é o International, dos direitos dos trabalhadores do sexo, e a NSWP é uma rede internacional de organizações a favor do movimento de trabalhadores do sexo. Na Europa tem esses movimentos, existem vários levantamentos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está muito forte nessa questão de levantar os efeitos da pandemia. Existem uma série de artigos científicos, assim, como a Covid-19 foi um movimento muito urgente, assim, dentro do ambiente acadêmico, várias revistas fizeram políticas de fast track, que elas chamaram, que era políticas de aprovação e publicação rápida de artigos. Então, teve muita gente que escreveu sobre a situação das trabalhadoras do sexo. Então, existe uma literatura, inclusive acadêmica, disponível, assim, já sobre essa situação. Tem vários documentos nacionais e várias discussões locais sobre esses impactos. Por exemplo, digo um que fiquei a saber por conta de um outro projeto que eu coordenava, que era em nível europeu, que a pandemia deu força na Holanda, a pandemia deu força para um movimento que quer tirar o Red Light District lá do centro de Amsterdã. E como justificativa era que o centro ficou muito melhor, menos povoado, que a questão da poluição visual, sonora, esse tipo de argumento, e que as trabalhadoras que estão no Red Light District são um dos principais motivos de grande circulação de pessoas por conta do turismo, e que, portanto, era a hora certa de acabar com o Red Light District em Amsterdã. Então, esse é um dos efeitos, assim, pensando um pouco na realidade de Portugal e nessas realidades de crise em que a gente sempre vê uma volta conservadora, um retorno conservador nessas questões. Esse é um exemplo do que está acontecendo na Holanda também, que é a mesma volta conservadora que a gente está vendo de outras formas em Portugal. Bom, é muito, assim, existem já muitos relatórios. Existiram, infelizmente, em Portugal, a gente tem poucas, quer dizer, nenhuma linha de financiamento que seja pró-trabalhadoras do sexo, linha de investigação, quer dizer, porque tudo que se relaciona a trabalhadoras do sexo, digo agora como investigadora, está mediado pela CIG, que é a Comissão de Igualdade de Gênero,
e a Comissão de Igualdade de Gênero em Portugal ela é claramente abolicionista. Então, não existe uma linha de financiamento e uma investigação pública financiada que consiga falar sobre a realidade das trabalhadoras do sexo do ponto de vista das trabalhadoras do sexo. Eu dou um exemplo, a Rita Alcaire, do SES também, o Felipe Gomes, que é psiquiatra do GAT, e a Maria, nós desenhamos um projeto de investigação para a FCT, para investigar o impacto da pandemia da Covid-19 em Portugal, mesmo sabendo que ia passar pelo crivo da SIG, e claro, não foi aprovado. Portanto, assim, o nosso desafio agora, como um movimento mais geral, assim, de ativistas em prol do trabalho sexual, né, tanto as organizações de base comunitária como os apoiantes, a gente buscar financiamento para conseguir fazer esse levantamento, que é uma coisa que a gente tem tentado fazer, assim, não só esse levantamento, como se contrapor, e aí já emendo a questão da Lúcia, de 2017. Lúcia, eu enquanto APDEI, na época dessa questão da Câmara de Lisboa, eu era técnica de advocacy na APDEI e fui uma das pessoas que mais esteve à frente dessa discussão da Câmara de Lisboa sobre a regulamentação do trabalho sexual. Então, eu posso te dizer, assim, eu posso te contar com detalhes o que foi essa história. Que, aliás, não acabou. É essa história que hoje ressoa nesse argumento, nessas investigações e nesses argumentos de que é preciso olhar para as trabalhadoras do sexo para elaborar um plano de saída e de fim da prostituição em Portugal. É esse mesmo movimento que não que se inicia, que ganha força em 2017. Bom, em 2017, a Câmara de Lisboa, vocês sabem que existe um movimento em Portugal que é fundido. Existe um grupo de abolicionistas que entende que o trabalho sexual precisa acabar em Portugal e que as mulheres que estão no trabalho sexual, eu digo mulheres cis, porque é o entendimento dessa realidade, como elas entendem essa realidade, que não existe voluntariedade no trabalho sexual, você nunca pode estar no trabalho sexual porque você quer, porque dentre as alternativas disponíveis para a sua vida, aquilo foi uma opção que fez sentido em algum momento. E que, portanto, todo o trabalho sexual é exploração e essa exploração tem que acabar. Isso é propagado por umas 3 ou 4 organizações que têm um bom acesso financeiro, que estão ligadas ao Lobby Europeu de Mulheres e à Plataforma Portuguesa pelos Direitos das Mulheres. Tem uma outra linha, que é a linha em que a APDEI subscreve, eu como ativista individual, a Maria como MTS, Grupo de Partilha da Vida e tudo, e está organizada numa rede que, inclusive, faço aqui a menção à Sasha, que está aqui, que também faz parte da Rede sobre o Trabalho Sexual, pela transmissão. Nós fazemos parte de uma rede que se chama Rede sobre o Trabalho Sexual, que agrega em torno de 30 organizações no país inteiro que são a favor da regulamentação do trabalho sexual. Essas organizações geralmente são organizações ligadas a ARTS surgiu como um grupo de organizações que fazia trabalho de terreno, trabalho de proximidade com trabalhadoras do sexo, e além da RTS, existe um grupo também dessa mesma linha, que é o GIS, que é o Grupo Interdisciplinar de Investigadores na área do trabalho sexual. Bom, temos aí esses dois grupos. A Câmara de Lisboa convida algumas organizações de Lisboa ligadas à RTS para formar uma plataforma sobre o trabalho sexual na cidade de Lisboa em 2017, para discutir qual é a melhor forma de dar resposta a pessoas que fazem trabalho sexual na cidade. Isso teve uma reação imediata desses grupos abolicionistas que disseram que era um absurdo. Primeiro, a menção do trabalho sexual, que não é trabalho, é prostituição, e que, portanto, de partida, essa plataforma tinha problemas. Foi feita fizeram um trabalho de articulação, inclusive, muito bem feito, e do dia para a noite, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, aprovou uma estratégia contra a prostituição na cidade de Lisboa.
que era uma coisa totalmente... E acabou com o trabalho da plataforma sobre o trabalho sexual. Foi uma coisa do dia para a noite, foi uma rasteira que a gente tomou, e a gente se posicionou em relação a isso. E até agora a gente está, desde 2017 para cá, a gente está nesse trabalho de medir forças, assim, entre quais são, entre não deixar que essa visão de mundo sobre o que é trabalho sexual, prostituição, e o que se deve fazer para apoiar essas pessoas, ganhe, esteja nos espaços como uma voz uníssona, como se fosse a única solução e a única forma de ver a realidade. Em alguns momentos a gente perde, em outros momentos a gente ganha, a gente tem vivido essa tensão política desde então. É esse mesmo grupo que conseguiu articular esses apoios e esses discursos de que é preciso apoiar trabalhadoras do sexo para que elas... que o grande problema das trabalhadoras do sexo na pandemia era o trabalho sexual, e, portanto, elas precisavam sair do trabalho sexual para resolver o seu problema na pandemia, percebe? É essa articulação do discurso. E o que, para nós, é ao contrário, né? É entender que pessoas que fazem trabalho sexual, por conta da natureza da sua atividade, estão mais expostas à Covid-19 e que, portanto, deveriam ter um tratamento de atenção e suporte do governo. Portanto, acho que, em linhas gerais, essa nossa briga de forças aí, nesse momento político. Obrigada, Fê. Ô, Maria, antes de passar a palavra para você, eu vou sair rapidinho, porque eu estou muito apertada para a casa de banho. Mas eu já volto, num instantinho. E aí, quem quiser mandar mais pergunta aí, depois a gente continua. Peraí. Maria, você pode começar a falar, se você quiser. Não, porque que estava, como tinha perguntado, a nível das resistências, a nível das várias organizações e como é que nós lidávamos e estabelecíamos esta rede de apoio. Claro que inicialmente, quando o movimento surgiu, não existia, nem estava criada a rede nenhuma de apoio. A articulação que fazíamos com as organizações ou instituições que trabalhavam diretamente no terreno com profissionais, foi surgindo a necessidade e houve bastante resistência. Nós notamos esta resistência através das organizações formais do Estado. Notamos também esta resistência, e estamos a falar de organizações formais do Estado, e aqui estamos a falar a nível de repartições de finanças do Estado, dos tribunais, CPCJ, e a resistência continua até hoje. Notamos também a nível das juntas, não há posicionamento, não é? Os organismos oficiais, porque a nível político não tomam, mesmo partidos que sejam a favor ou pró trabalho sexual, não tomam partidos. Por exemplo, nós temos cartas para reunir com a Câmara de Lisboa há bastante tempo, nunca obtivemos resposta. Nós temos cartas, enviamos e-mails oficiais a nível de espaço, a nível para podermos coordenar e estabelecer aqui, falarmos, darmos a conhecer, não é? Não temos resposta, temos com a Câmara de Braga, também não temos resposta, mas temos aqui, há esta resistência, fazem que nem sequer vêm os e-mails, mesmo que sejam por vias oficiais e participação e preenchimento para reunião com municípios, como etc., isto passa em branco. Não temos resposta.
Entretanto, notamos que que outras juntas de freguesia, com a continuação e com a visibilidade do apoio e como chatearmos e termos que dar resposta às pessoas, começaram a atender-nos, começaram a estabelecer parcerias connosco. Notamos que, a nível das associações que trabalham com pessoas imigrantes, não é? Estas associações trabalho, mas quando falamos em trabalhadores do sexo, há aqui uma grande resistência. Ainda há um grande tabu quando falamos, e então começamos a ter que enviar as pessoas para preenchimento de um documento, seja do CEP, seja do que for, e dizer, olha, chegas lá, vais dizer que, conforme o sexo, não é? Vais dizer que és empregada de limpeza e perdeste o teu emprego. Porque o chegar a um apoio a nível da imigração e dizer que se é trabalhadora do sexo, a nível do apoio. E estamos a falar de várias associações que nós contactamos. A nível das organizações LGBTI, começamos a ter que, porque nós somos transversais, não é? E começamos a tentar conhecer, informar-nos, porque para nós, até para a ajuda que nós prestamos, é necessária esta informação, não é? É necessário este conhecimento, saber as boas práticas, saber como atender, como encaminhar, isto tudo. Então começamos a ter esta necessidade e começamos a tentar articular com associações específicas, não é? Que tratam estas problemáticas, ou que poderão resolver problemáticas associadas aos nossos trabalhadores ou nossas trabalhadoras que assim o queiram. Começamos a fazer isto, mas também notamos que estas associações são muito focadas em si próprias. Quando nós temos uma pessoa trans que foi agredida, que foi etc., que está sem, e que nós procuramos uma associação que nos indica ou que nos dê de alguma forma aquilo que existe, não é? Existe a nível de direitos desta pessoa, temos 2 ou 3 associações que realmente se disponibilizam para, seja a qualquer hora do dia ou da noite, liguem-nos. Se precisarem de saber, de orientar, liguem-nos. Depois temos as restantes que é difícil esta ligação. A nível das associações feministas, aqui há racializada, nós temos a nível temos várias associações que não têm posição sobre o trabalho sexual. E o que fica aqui difícil é que nós não pedimos esta posição, nós pedimos que respeitem-nos trabalhadores do sexo. Não têm que aceitar, têm que respeitar. E a partir deste respeito, estas várias associações terão que estar interligadas connosco, não é? Porque nós precisamos desta interligação e deste trabalho em rede. Neste aspecto ainda há bastante resistência e penso que respondi à pergunta. Da Câmara de Lisboa, a Lúcia Oliveira há bocado perguntou, e a Fernanda já respondeu bem, nós continuamos nesta luta até hoje. Participamos pela primeira vez no 8 de março. Houve ali uma fragmentação, não é? Os coletivos feministas não se deveriam dividir, porque nós, enquanto mulheres, enquanto pessoas, as lutas e as opressões deveriam ser sentidas por todos, não é? E não deveria haver esta divisão, mas acontece, até nos próprios movimentos feministas isto acontece. O que para nós é muito... Tem sido este ano que foi diferente e espero que continue a ser diferente e que haja um respeito pelas decisões que nós próprios tomamos acerca das nossas vidas e do nosso trabalho. Mas ainda há aqui grandes clivagens porque não nos ouvem.
e falam, quando não se ouve, não se dá espaço de fala às próprias pessoas, fica difícil realmente tomar medidas ou avançar alguma coisa que seja, não é? Que é neste aspecto. Muito obrigada, Maria. Houve alguns comentários no chat, alguns elogios. A Lúcia parabenizou pela organização do evento, disse que espera participar em mais iniciativas. Muito grata de ouvi-las, Maria e Fernanda. Bom, alguém tem alguma questão mais? Bom, vou passar então a palavra a Fernanda e a Maria, se quiserem fazer alguns comentários finais. E agradeço novamente por aceitarem esse convite para essa roda de conversa de abertura do festival, que foi tão incrível. Gostei muito da participação de vocês, por, enfim, trazerem esse tema, que é um tema bastante urgente e acho que não é muito falado, enfim, em círculos que não sejam os que já conheçam, né, a temática. E acho que aqui toca algo muito importante quando a gente está, enfim, falando de movimentos feministas e transfeministas, em como que há esse entrecruzamento de pautas, reivindicações, e muitas vezes, mesmo sendo movimentos que se abrem, ainda há marginalização de muitas temáticas, né, e de muitas causas. E a gente quis trazê-las aqui exatamente para colocar trazer isso à tona também. Muito obrigada. Querem falar um pouquinho para fechar? Não, obrigada. Agradecemos, o movimento agradece esta oportunidade e esperamos que seja uma abertura para que possa construir pontos e laços e até outras ideias futuras. Obrigada. Eu também agradeço. É sempre muito bom partilhar, falar com a Maria também, que é uma pessoa com quem eu aprendo muito e que tenho o privilégio de conhecer já há alguns anos. Também queria agradecer a querida República, a Rosa Luxemburgo, a todas as pessoas incríveis, maravilhosas que fazem esse festival. Queria só terminar minha fala a dizer que ser uma apoiadora da questão das trabalhadoras do sexo é um lugar para mim, um lugar de fala do qual eu tenho imenso orgulho, assim, eu aprendo e o tempo todo me coloco em causa, coloco as minhas crenças em causa quando falo e leio e escrevo e ouço trabalhadoras do sexo. E acho importante também que fico muito feliz que essa seja a sessão de abertura do festival, porque existe um movimento, esse movimento abolicionista tem ganhado força em Coimbra, não sei se vocês já conhecem o movimento, o ESRI, que é um movimento que nasceu em Coimbra e que tem ganhado força, que é exatamente o movimento que fala sobre o exit, a saída, que advoga pelo fim pela criminalização da procura, pelo fim do exercício do trabalho sexual em Portugal. E isso nasce em Coimbra, tem se fortalecido em Coimbra e, portanto, ter um festival transfeminista que se coloque
como um lugar de oposição a esse discurso, também é muito importante. Assim, é uma luta que nós, como feministas em Coimbra, uma hora ou outra a gente vai ter que olhar de frente. Assim, isso tem se desenhado nos últimos tempos, e isso vai ser uma pauta urgente daqui a algum tempo. Assim, já imagine que vai ser dessa forma. Portanto, super obrigada, porque é muito importante firmar esse posicionamento para dizer que Coimbra não é só o Exit. Coimbra também é uma cidade que apoia o exercício do trabalho sexual e as pessoas que fazem trabalho sexual de escolher essa atividade para sobreviver. Maravilha, Fê, não sabia desse movimento. Obrigada pela informação também. Bom, então eu quero agradecer a todas as pessoas, chama-se ECMO, quero agradecer a todas as pessoas pela participação aqui na primeira roda de conversa e convidar também, ficarem atentos ao evento, à roda de conversa que a gente vai ter mais tarde com a Rede Execo, que chama-se Feminismo e o Movimento LGBTQIA+. Peraí. Cruzamentos e resistências com a Rede Execo. Vai ser a partir das 6h30, de 6h30 às 8 horas, também na sala 1 do chat do site, na sala 1 do site. E eu também quero deixar um recadinho que enfim, o festival ele é totalmente colaborativo e autofinanciado, então eu quero pedir também a colaboração de quem puder doar uma quantia qualquer que seja. A gente está fazendo o crowdfunding e no nosso site, na página do Facebook, na página do Instagram, tem ali o link para quem quiser contribuir. A gente vai destinar esse dinheiro unicamente para o festival, para, enfim, pagar material, viagens de algumas pessoas que estão participando dos eventos presenciais, dos artistas, enfim, material de divulgação, a própria produção do site, e todo esse dinheiro que a gente for utilizar também, depois a gente faz um levantamento de contas, enfim, se sobrar, a gente vai guardar para a próxima edição do festival. Enfim, a gente queria também deixar esse recado e convidar todo mundo a participar ainda hoje da roda de conversa e dos outros eventos da programação do festival. É isso. Muito obrigada, gente. Beijos. A gente se vê na próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Fê. Tchau, obrigada.